Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é mais uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre Tomás de Aquino, um filósofo talvez um dos mais importantes do cristianismo, um filósofo medieval que fecha agora o nosso ciclo aqui de estudos sobre filosofia medieval. Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274, foi um filósofo dominicano, italiano, que foi importantíssimo e ainda é para o pensamento filosófico e teológico cristão. Ele também se encontra dentro daqueles pensadores chamados de apologetas, que se esforçam para dar um significado racional e filosófico para o pensamento religioso. Tomás de Aquino, que é para os cristãos, para os católicos, pelo menos, chamado de São Tomás de Aquino, por ter sido canonizado e visto como um santo, é um dos doutores da Igreja. Isso significa que a obra de Tomás de Aquino é uma referência para o dogma religioso cristão, especialmente católico. Tomás de Aquino escreve um livro chamado A Suma Teológica, que é uma das obras mais significativas da história do cristianismo. A Suma Teológica de Tomás de Aquino chegou a ser colocada lado a lado com a Bíblia no Concílio de Trento, um dos principais concílios da Igreja Católica. Só para vocês entenderem a importância desse cara. Ele viveu na Baixa Idade Média, época em que o imperador romano Carlos Magno impetrava um modelo de organização civil que rememorava algumas características lá da Grécia Antiga. Fez-se surgir neste período as escolas, as primeiras universidades na Europa. Essas primeiras universidades lá na Europa, a primeira foi a de Bolonha, depois a Universidade de Paris no ano de 1200. Olha, 1200 faz então cerca de, contando por baixo, 800 anos, 800 e alguns anos, que já existem universidades na Europa. Quando a gente pensa na história do Brasil, que nós temos apenas 90 anos de universidade, falta um pouquinho para a gente chegar lá. Tá? Mas não se diz assim, né? Na verdade, não é o tempo de aberta uma universidade ou uma escola que faz desta a melhor ou a pior. Bem, tirando de lado essa pequena reflexão, nós temos que entender o que é este movimento intelectual, essas escolas de filosofia que surgiram lá então no século XIII, chamado de escolástica. A escolástica, muito além de ser uma corrente de pensamento, é na verdade todo o produto filosófico e teológico que se ensinava nestas universidades lá no século XIII, marcada por uma necessidade de formação de novos clérigos que estivessem com capacidade de defender a fé religiosa, especialmente em virtude do fato do grande avanço dos árabes dentro do território europeu. No ano de 1204 ocorreu o cerco de Constantinopla e o Império Bizantino tinha sofrido um grande abalo feito pelos cruzados que invadiram uma parte do Império Bizantino, faz com que este ambiente de disputa entre os cristãos e entre os muçulmanos tivesse como um caminho, o caminho intelectual. Este fato é muito interessante porque os árabes não viveram a Idade Média como os europeus. Os árabes ainda estavam muito interessados e estudando, e com escolas de filosofia ainda estudando os clássicos da filosofia. Você deve se lembrar que Santo Agostinho, que foi o último pensador que nós estudamos, estava muito interessado e pesquisando e analisando a obra de Platão. Uma coisa que acontece agora é que no século XIII o pensador grego que estava mais em voga não era mais Platão, e sim Aristóteles, muito em função do pensamento de filósofos árabes como Averroes, Avicennas, que haviam levado, especialmente ali para a Península Ibérica, estas obras traduzidas e reflexões feitas por estas obras. Mas já havia ali alguns elementos limitadores no que diz respeito a essas traduções que foram refeitas, passadas de línguas para outras línguas ao longo do tempo, poderiam ter mudado algumas informações no texto aristotélico. Esta garantia que o pensamento dos gregos clássicos, como era o caso de Aristóteles, dava para o pensamento cristão, servia como uma base argumentativa muito forte.
Foi aí então que surgiu, né, dentro das escolas, olha só, dentro da escolástica, sociedade que se preocupava em abrir escolas, em constituir espaços de pensamento, obviamente que ainda muito ligados à religião cristã, surgiu alguns dos pensadores mais importantes deste período que vão oferecer para o cristianismo, para os católicos, o embasamento teórico para o seu dogma, para as suas convicções que estavam ali presentes na Bíblia. Então o que nós temos até agora aqui? Um retorno à necessidade de uma apologética, de uma defesa da fé cristã contrária ali às heresias ou aos pagãos que tinham perspectivas religiosas e filosóficas que se afastavam do cristianismo. E sustentar, portanto, todo o aparato religioso cristão. Quando nós vemos essas imagens aqui, primeiro nós temos aqui um exemplo de como funcionava hierarquicamente uma escola, né, uma universidade lá na Europa neste período. Tá? O que era ensinado nessa escola? O trívio e o quatrívio, que eram as artes liberais. Basicamente, o trívio era o ensino da gramática, da retórica, da dialética, enquanto que o quatrívio era o ensino da aritmética, da geometria, da astronomia, da música. Uma coisa interessante a se dizer é que o ensino escolástico, ele funcionou no Brasil até o século XX. É sério isso, viu? Os professores que existiam no Brasil eram os frades jesuítas, que ainda praticavam esse modelo de educação escolástico e medieval. É por isso que nós podemos ainda observar alguns elementos presentes no modelo de educação brasileiro, muito típico dos medievais, né? Ainda presos a essas lógicas, né? Dar mais importância ao trivium e ao quatrivium, quanto que outras áreas do conhecimento podem ficar desprivilegiadas. Aqui uma imagem muito bacaninha do cerco de Constantinopla, 1204, nós estamos falando do início do século XIII, né? O filósofo que nós logo vamos conhecer, São Tomás de Aquino, nasce em 1225, portanto, um período de grande efusão social, política, né? Aqui exemplos de como a cristandade exercia um grandíssimo poder sobre a política da época, né? Como que o papel do conhecimento também se torna proeminente. Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino é um frade dominicano. É interessante pensar que existiam as escolas monacais, episcopais e palatinas. As escolas, vamos explicar isso. O que eram as escolas monacais? Escolas monacais eram aquelas que ficavam próximas a abadias, a mosteiros, longe da cidade, tá? As escolas episcopais eram aquelas que estavam vinculadas às catedrais, portanto, ficavam dentro das cidades. E as escolas palatinas eram aquelas que estavam vinculadas aos palácios dos reis, né? Portanto, eram escolas que se desvinculavam um pouquinho ali da religiosidade, das igrejas, mas ainda assim estavam muito presas a essa lógica, não tem como fugir disso. Algumas ordens da Igreja Católica já existiam, como era o caso da Ordem dos Beneditinos, que eram muito interessados, né, nos estudos das obras antigas e tudo mais. Mas eram escolas monacais, a dos beneditinos, né, que se recolhiam em mosteiros. Duas ordens novas de dentro do cristianismo começam a ganhar muitos adeptos, que são os franciscanos e os dominicanos, que atuavam especialmente dentro das cidades e que, portanto, né, viam, observavam este furor surgir de dentro das escolas. O Tomás de Aquino, ele é um frade dominicano e ele vai se tornar-se um grande pensador, mesmo na sua época, né, muito influente dentro da igreja mesmo de sua época. Ele é professor em várias universidades, como a Universidade de Bolonha, Universidade de Nápoles, de Paris e outras, né? E ele fora, inclusive, convocado para o Concílio de Leão, mas ele morreu a caminho, né?
Suas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, essa que nós já conhecemos. Tomás de Aquino, gente, é um dos doutores da igreja, esse cara que vai então buscar na obra original do grego o pensamento de Aristóteles, fazer uma tradução desse pensamento e vai fazer uma cristianização do pensamento de Aristóteles. Uma coisa parecida com aquilo que o Santo Agostinho fazia com o pensamento de Platão, o Tomás de Aquino vai fazer com o pensamento de Aristóteles. Então a gente já pode observar um certo padrão na filosofia medieval, esse resgate do pensamento grego e esta modificação dessas perspectivas filosóficas, especialmente metafísicas, já presentes nos gregos clássicos e adaptando este pensamento para a religiosidade, né? Para a perspectiva religiosa cristã. O que acontece? Tomás de Aquino, um pouco diferente de Santo Agostinho, e é necessário que a gente faça uma certa comparação entre esses dois personagens, já que são os dois maiores representantes da filosofia medieval. Enquanto o Agostinho pensava que a fé sobreporia em absoluto a razão e que a razão se encontraria subalterna à fé, agora, com Tomás de Aquino, a gente já tem uma coisinha um pouco diferente. Uma certa autonomia da razão vai dar à posição do filósofo uma posição de maior dignidade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando o Tomás de Aquino quer justificar a fé cristã e, portanto, justificar a existência de Deus, ele vai partir de um movimento causalístico, de uma causalidade. Ele vai dizer assim, olha, Deus, ele é primeiro ontologicamente, ele é anterior a tudo de um ponto de vista ontológico, quer dizer, ele é o ser antes de todos os outros seres. Só que Deus não é primeiro psicologicamente, ele não antecede a toda a psicologia humana. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos, nós não temos a capacidade de pensar em Deus ainda. Se o ser humano não for educado para pensar em Deus ou não lhe for dado as condições de raciocinar sobre o mundo, ele não chegará à conclusão da existência de Deus. Então Deus não é anterior psicologicamente. Só que nós poderemos encontrar Deus através da reflexão, através da razão. Então, o que o Tomás de Aquino faz? Ele resgata a teoria das causas aristotélica e vai utilizar essa teoria das causas para escrever as chamadas 5 vias que provam a existência de Deus. Estas 5 vias, com base neste movimento causalístico, concluiriam que Deus existe. E esta conclusão é um resultado psicológico, dado o fato de que Deus é anterior cosmologicamente e ontologicamente, mas não psicologicamente. É necessário, então, este movimento, esta razão que nos faz concluir pela existência de Deus, e não o contrário. Vamos lá, vamos conhecer essas vias que provam a existência de Deus. Como eu vinha dizendo, né, diferentemente de Agostinho, aqui nós temos uma maior importância para o pensamento, para a razão e para a reflexão. Não é à toa, então, que ele vai utilizar aqui como uma base, mais especificadamente, o pensamento aristotélico, que é a teoria das causas de Aristóteles. Ele vai dizer que são as vias que nos levam a compreender a existência de Deus. A primeira delas é esta, a via do movimento. O que diz a via do movimento? Dá licença para me ler, agora sim. Com os sentidos, aprendemos que o mundo é dotado de movimento e que nada se move por si, conforme Aristóteles. A causa do movimento deve, portanto, ser causada. Para não se chegar à infinitude das causas, o que seria inadmissível, deve-se haver uma causa primeira e imóvel. Deus, God. Gente, entenda o que é isso. Vamos entender o que é isso. Aristóteles dizia, todos os seres no mundo possuem potência e ato.
O que é ato? Ato é o modo como o ser se manifesta atualmente, mas a substância que compõe os seres já foi algo diferente no passado e será algo diferente no futuro. Significa que todos os seres também carregam potências. Ok. Então, o que acontece? Esta transformação, este devir, que é uma palavra grega que significa vir a ser, este devir está intrínseco, está em tudo o que se move. Todos os seres se movem. Este movimento é esta transformação. As coisas deixam de ser o que é, mas se transformam naquilo que já estava de algum modo projetadas para serem. Portanto, já carregavam em si as sementes ideais, ou seja, as potências para se tornarem aquilo que se tornam, né? Então você pode dizer que hoje você é um ser humano que faz 36 anos de idade, mas no passado você era já o germe desta existência que você é hoje. Olha, é o seguinte, se nós voltarmos no passado, nós encontraremos então as causas que foram antecedentes a estas existências que foram se projetando no transformar. Só que uma causa de uma causa de uma causa de uma causa, a gente deveria ir infinitamente no passado para encontrar causas. E deve existir, então, uma causa primeira, anterior a todas elas. Porque não há possibilidade de existir somente uma infinitude de causas do passado. Isso não explicaria o fato das coisas existirem e se transformarem. Somente colocaria uma nova perspectiva, mas não daria explicação. Como Aristóteles já havia sustentado a existência de um primeiro motor que é imóvel, o que Tomás de Aquino faz? É Deus, e é o Deus cristão, que nós só conhecemos através de Jesus Cristo, Salvador. E aí, gente, é a primeira via, é a primeira solução, é o primeiro argumento, né, tomista, é o primeiro argumento tomista sobre a existência de Deus. Vamos para o segundo? Vamos. Segundo argumento, o argumento da causa eficiente. Vamos fazer a leitura. As coisas são causa ou efeito de outras coisas e nunca causa e efeito, e nem podem ser causas eficientes de si mesmas, porque para tanto deveriam ser anteriores a si mesmas. Buguei. Não se pode ir ao infinito na série das causas eficientes. Presume-se então uma causa primeira que não é causada. Deus. Olha, se você já bugou, não se preocupe, calma. Pé no chão, que não é tão difícil assim. Olha só, raciocínio junto comigo. É o seguinte, o que é esse negócio de eficiente? Eficiente é quem faz. É quem faz. Se eu escrevi no meu super caderno e eu ali escrevi uma poesia, eu sou a causa eficiente do verso, da poesia. Causa eficiente é quem tem a responsabilidade de fazer. Para todos os seres que existem causas passadas que geraram essas existências atuais. Essas causas passadas, além de terem sido causas materiais, foram também causas eficientes. Quer dizer, existiram forças que se mobilizaram para transformar a realidade e tornar aquilo que não era o que é. Tá? Estas causas eficientes, né, não pode ser o próprio eu, não posso ser causa eficiente de mim mesmo. Um eu do passado que fora causa eficiente para que eu me torne o que eu sou. Estas causas eficientes, elas entram nesta mesma perspectiva causalística que a primeira via, a primeira tentativa de argumento, que é a infinitude de causas do passado. Este argumento talvez seja um argumento até mais fácil para a aceitação por parte do cristão, porque Deus então seria a causa eficiente primeira, que dá origem a todos os outros seres e todas as outras causas eficientes. Deus seria então este primeiro ser que move, que impetra forças, que institui o poder
para que as mudanças começassem a acontecer e se propagassem na história das transformações para que chegasse até hoje. Ok? Espero que tenha chegado à mesma conclusão que eu. Vamos para a próxima causa. Cada uma fica mais legal que outra. Esta causa é a causa dos caminhos da contingência. Muito bonitinha. O que é isso? Os sentidos nos mostram que as coisas existem e perecem. Sendo assim, as coisas não necessitam de existência, ou seja, são contingentes. Logo, esta existência contingente precisa de uma causa que tenha a existência como essência, ou seja, um ser não contingente, um ser necessário. Esse ser é Deus. Gente, este argumento, eu pessoalmente acho um argumento muito bonitinho, porque é o seguinte, todos os seres que são contingentes, quer dizer, que não têm a existência como essência, porque podem tanto existir como não existir, são seres possíveis. Que é o meu caso, que é o seu caso, nós somos seres possíveis. Nós estamos existindo, mas nós nem sempre existimos. E nós nem sempre existiremos. Nós somos contingentes. Como é possível? Se todos os seres, absolutamente todos os seres fossem, todos eles, contingentes, é necessário que em algum momento do tempo, no passado, nada existisse. Porque todos os seres, podendo existir e podendo não existir, estão, então, de tempos em tempo, mudando, existindo e não existindo. Em algum momento do passado, não existiria nada. Como do nada surgiria algo? Não é possível. Logo, deve existir um ser que não seja contingente e que seja causa das coisas contingentes. Este ser que é causa de tudo que é contingente, não sendo contingente, é necessário. Este ser, esta necessidade, só pode ser Deus. Esta ficou muito fácil, essa ficou muito bonitinha. Vamos então para o quarto argumento dos graus de perfeição. A gradação das coisas depende de um ser que seja medida absoluta eterna da perfeição. Pois se não for assim, não teremos parâmetro para saber o que é mais perfeito. Este ser é Deus. Não, este argumento também é ok. É um argumento ok. Porque é o seguinte, se eu sei que existem coisas menos dignas e coisas mais dignas, um relativismo absoluto discordaria disso, mas Tomás de Aquino não é um relativista, porque ele vai dizer, olha, eu sei quando algo é ruim e quando algo é bom, quando algo traz mais vida ou quando algo traz mais morte, mais luz ou mais escuridão. Mas se eu tenho condições de dizer de algo ser melhor que outro, é porque existe uma gradação entre as coisas menos perfeitas e mais próximas da perfeição. Se existem coisas que se aproximam mais da perfeição porque são melhores, é porque existe a perfeição, parâmetro único e absoluto do bem. E esta perfeição só pode ser Ele, God, Deus certamente que é. Então o quarto argumento já foi, você já está conhecendo, você está fera, você está entendendo tudo. Quinto argumento. Argumento teleológico. Cara, você vai se lembrar desse negócio lá das aulas de Aristóteles. Telos, que não tem nada a ver com Michel Telós, é finalidade. Teleológico, aquilo que tem a ver com finalidade. O argumento teleológico diz que Deus é a inteligência responsável por ordenar o universo. É quem dá uma finalidade a tudo. É quem concede a essência a tudo. A hierarquia das coisas também pressupõe uma inteligência que conheça e organize o mundo segundo sua finalidade. Esta inteligência é Deus. Cara, se você é cristão, você concorda muito com isso. Você acha que Deus põe uma finalidade para tudo? Que Deus é o ser que propõe o mundo, o universo, numa perspectiva teleológica? E assim é como hoje nós temos teorias chamadas de design inteligente. Adoro. O que o design inteligente está querendo reformular? O quinto argumento para provar a existência de Deus que está lá presente na obra de São Tomás de Aquino.
Nós vamos fechar aqui o pensamento de São Tomás de Aquino entendendo que esse cara ele é fundamental, importantíssimo para a história do cristianismo, sem dúvida nenhuma para a história do catolicismo, quando ele se torna um santo, porque ele vai dar essas bases racionais, resgatando o pensamento sistemático de Aristóteles, fazendo uso da lógica e da metafísica aristotélica para tentar dar uma nova visão que oferecesse um caminho dentro da universidade. Lembrando que a universidade dessa época não é diferente, é um pouco diferente da universidade de hoje, tá? Tinha muito mais a ver com um sindicato de pensadores do que com um espaço para o livre pensamento, como é hoje. Ainda ditava muito fortemente o pensamento religioso, que dificultava o desenvolvimento de muitas ciências. Mas sem esta primeira universidade, dentro da qual vai surgir o pensamento tomista, nós não teríamos o que nós temos hoje, que é o livre pensamento, que é a ciência se desenvolvendo largamente graças à presença da universidade. Vamos valorizar a universidade. A universidade é um lugar muito legal. Eu espero que você esteja logo dentro da universidade. Sim, vai estar. E vai ser muito bom para você e vai ser muito bom para todas as pessoas do nosso país, da nossa sociedade. Universidade é bom para todo mundo, não é verdade? Então, muitíssimo obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido muito legal para você, porque para mim foi. Ó, um abraço, valeu. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, tá? Um abraço, tchau, tchau, valeu. É nóis.